do cérebro. E hoje no CBN Saúde nós vamos falar de fertilidade. Mais que isso, pessoas que chegam a certa idade em que se tem uma preocupação em uma gravidez, por exemplo. Isso é normal? É possível? Na vida cotidiana, no mundo de hoje, nesse mundo contemporâneo cada vez mais corrido, em que as pessoas costumam ter atividades profissionais e uma atenção, e atenção principalmente às coisas do trabalho, ou pelo menos daquela vida pessoal, ter filhos ficou para mais tarde. Mas isso altera a fertilidade? As mulheres estão mudando o seu organismo em relação a isso? Sobre esses temas, eu vou conversar agora com o médico especialista em fertilidade humana e reprodução assistida, Henrique Abreu Dagnol. Doutor Henrique, antes de mais nada, bom dia. Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. Sempre um prazer estar aqui comentando sobre assuntos tão importantes da medicina reprodutiva contemporânea, visando sempre auxiliar aí os nossos pacientes. Meu caro doutor, nós estamos vendo hoje em dia as pessoas planejando mais na vida pessoal e costumam deixar os filhos para mais tarde. Às vezes, quando pensam em ter, não conseguem ter. E também porque o organismo das mulheres, em especial, tem mudado bastante, né? A procura pela fertilidade ou a busca de tentar alternativas para a melhoria da fertilidade, a fecundação, tem sido maior, doutor? Sem dúvida, Gilson, que houve uma mudança no padrão reprodutivo da população, isso não só no Brasil, mas no mundo como um todo. Então, sabendo que a idade materna avançada hoje configura-se a principal causa de infertilidade conjugal, obviamente que os serviços de reprodução humana estão sendo cada vez mais procurados e buscados por essa população, que agora tenta conceber com uma idade um pouco mais avançada e com os riscos inerentes a essa idade. Qual seria a idade, doutor? Porque a gente pensa assim, vamos pegar nossas avós, né? Quer dizer, no caso bisavós, por exemplo, com 16 anos, por exemplo, 18 anos, né? Elas tinham lá a sequência de seus filhos, às vezes 6, 7, 8 filhos. Agora as pessoas têm menos filhos, ainda bem, tá? As pessoas de mais renda, mais formação têm menos filhos. Qual a idade hoje das mulheres procurarem ter filhos hoje? Então, isso houve uma mudança muito grande nos últimos 10 anos, né? A gente notou que, falando dos últimos 20 anos, no mundo como um todo, a expectativa, a idade da primeira maternidade da mulher aumentou 10 anos. Então, hoje gira em torno de 30 a 35 anos. Veja que isso, claro, isso é importante porque a mulher, diferentemente do homem, ela já nasce com uma quantidade pré-determinada de óvulos, de gametas. Então, isso vai se perdendo ao longo do tempo e também a qualidade desses óvulos vai sendo perdida. Obviamente que os óvulos com melhores qualidades vão sendo recrutados e ocorre a ovulação todos os meses, né? E os óvulos remanescentes, os que ficam nos ovários das pacientes, acabam tendo um pouco mais de alterações no seu metabolismo como um todo, e isso se reflete também na qualidade dos embriões gerados por essas pacientes. Qual que é a idade que começa essa queda de óvulos, doutor? Veja bem, a mulher tem a maior quantidade de óvulos quando ainda é um feto e está dentro do útero da sua mãe, né? Mas então essa queda acontece a partir de 20 semanas de vida intrauterina. E os estudos demonstram que após os 35 anos de vida, esse decréscimo é mais acentuado. Então, as taxas de aneuploidias, ou seja, de alterações genéticas dos embriões gerados por essas pacientes, aumenta muito após os 35 anos, bem como a população de ócitos que essa paciente dispõe. E perdeu, tem como você, por exemplo, manter essa fertilidade? Porque vamos pensar uma mulher de 40 anos, certo? 40, 45 anos. Ela pode ter filhos? Pode ter filhos. A gente sabe que a fertilidade experimenta um declínio acentuado após os 35, mas as técnicas de reprodução humana, os tratamentos de fertilização in vitro estão aí justamente para essa população, sobretudo para as mulheres que não congelaram seus óvulos quando jovens, né, para preservar a sua fertilidade. A gente sabe que pacientes entre 30 e 35 anos, todas as mulheres que desejam ser mães, mas não neste momento, porque não atingiram, bem como você citou, o seu sucesso profissional, acadêmico, financeiro, a estabilização, ou porque não encontrou o parceiro do qual ela deseja constituir família, esta população deveria congelar os seus óvulos entre 30 e 35 anos, porque
poderíamos experimentar gestações tardias, com 40, 40 e poucos anos, com a qualidade da idade em que esses óvulos foram congelados. Então aí duas coisas, legal que o senhor colocou. Então vamos supor, uma pessoa pode planejar, uma mulher pode planejar ter o filho mais tarde, ela pode congelar os óvulos dela numa idade em que ela tem, né, bastante fertilidade, vamos pegar 25, 30 anos, e ela de repente aos 40 anos, quando ela está com a vida profissional estabilizada, uma relação mais estável, agora é hora de eu ter filhos. E ela pode ter esse filho, é a segunda questão, né? E ela pode ter esse filho com toda a segurança do como ela se tivesse 30 anos, por exemplo? Exatamente. A gente sabe que a carga genética dos embriões que serão gerados por essa paciente que recorreu a tratamentos de preservação da fertilidade tem a qualidade do momento em que eles foram adquiridos, ou seja, com 30, 35 anos, o ideal seria que todas as mulheres o fizessem, né? Então, os riscos de alterações genéticas que podem ocorrer nesses embriões, por exemplo, a mais comumente discutida, a síndrome de Down, mas também existem outras tantas, como síndrome de Turner, Klinefelter, entre outras alterações genéticas, tem o risco de uma paciente de 30, 35 anos, mesmo que essa paciente vai gestar ou vai estar grávida com 40 e poucos anos. Então quer dizer que essa questão que o senhor colocou é muito importante. Quando ela vai congelar lá com 30 anos, por exemplo, os óvulos dela, e ela vai ter o filho com 40, ela não está com 40 com óvulo de 40, ela está com 40 com óvulo de 30. Exatamente. Aí a segurança dessa gestação é maior do que se ela tentasse aos 40 ter filhos sem ter o óvulo congelado. Perfeitamente. Este é o objetivo desses tratamentos de preservação da fertilidade, é proporcionar para essa população gestações seguras numa idade materna mais avançada. Agora, pode terminar, doutor, por favor. Para essas pacientes que não recorreram a esses tratamentos, existem alternativas que depois podemos comentar sobre elas. Agora, essa questão, por exemplo, de você pegar, congelar o óvulo, né? Daí eu vou tentar usar o óvulo lá com 40 anos. Há o risco de perda, porque aquela que a gente sempre fala, toda vez que eu vou tentar fazer uma inseminação ou uma gravidez, né, como essa, por exemplo, né, com o óvulo reintroduzido, isso pode gerar um risco de perda. Tem esse risco? Sempre tem. Nós sabemos que os abortos de repetição ou os abortos experimentados pelas pacientes, eles são muito mais frequentes do que imaginamos. Né? Estima-se que entre 15% a 20% da população feminina vai abortar em algum momento da sua vida. E talvez nem sequer saiba disso, porque esse aborto veio sob a forma de uma menstruação um pouco mais forte, nesse ciclo menstrual, por exemplo, com um pequeno atraso. Mas esses tratamentos, eles visam proporcionar mais segurança, mas obviamente que a paciente, mesmo com 30 anos, com 25, 30, ela tem um risco de ter algum desfecho desfavorável, não só inerente ou relacionado à qualidade do embrião gerado, mas pela própria idade da paciente e por outras situações que impactam muito na fertilidade. Doutor Henrique, uma última pergunta antes de a gente falar dos testes, uma última pergunta rapidinho. Vamos supor, a mulher coloca lá, guarda seus óvulos, congela com 30 anos, certo? E aí ela vai ter lá com 40. Vou usar sempre esse padrão para a gente poder fazer a pergunta. A ideia ela tem que tomar cuidado com a saúde dela, porque nesse período a mulher muda muito. O organismo, de repente, ela pode engordar, por exemplo, né? De repente ela pode se acometer de algum problema. Quer dizer, tem que ter um cuidado nesses 10 anos entre o período que doou e o momento em que está a fim de ter o filho? Claro que sim. Quando nós preservamos a fertilidade por exemplo, o congelamento de óvulos ou de embriões em casais que buscam essa alternativa, nós estamos congelando o tempo no que se diz respeito à quantidade e qualidade dos gametas. Mas não é só a parte genética que impacta numa gravidez segura e tranquila. Nós sabemos que, por exemplo, a obesidade, que tem aumentado muito a sua prevalência na nossa população, também gera um processo inflamatório crônico dessas pacientes, pode predispor essas mulheres que podem até ter uma gestação fruto do tratamento de reprodução humana, mas elas ainda terão os riscos desse processo inflamatório crônico, que pode predispor ela a diabetes gestacional, hipertensão e as outras complicações da própria gestação. Agora, se for dos testes, eu queria que você explicasse um pouquinho. Que teste é esse? Como é que é isso, os testes para uma mulher querer ter um filho mais tarde? Exatamente. Quando as mulheres elas acabam não recorrendo a tratamentos de preservação da fertilidade e querem buscar uma gestação em idade mais avançada, com 40 e poucos anos, existem algumas alternativas. Vejamos bem,
Obviamente que a parte genética, eu bem citei, que tem um impacto importante na qualidade dos embriões e numa gestação tranquila. Então, pacientes em idade materna avançada, uma paciente com idade avançada que tenta buscar uma gestação, tem maior probabilidade de alterações genéticas. Existe hoje, em laboratório, nós podemos fazer o diagnóstico genético dos embriões previamente à transferência para o útero da paciente em tratamentos de fertilização in vitro. Então, dessa maneira, podemos fazer um screening, ou seja, investigar e buscar se esse embrião que será transferido é um embrião geneticamente saudável e vai gerar um recém-nascido saudável. Então, esses testes têm ganho cada vez mais espaço na medicina reprodutiva, tanto para mulheres em idade materna avançada, como nós comentamos, quanto para pacientes que experimentaram desfechos desfavoráveis nas gestações anteriores. Pacientes que tiveram abortos de repetição ou já realizaram tratamentos reprodutivos e não tiveram sucesso. Essas pacientes podem se beneficiar do diagnóstico genético pré-implantacional no embrião, para, dessa maneira, tentarmos excluir o impacto da causa genética na gênese de um futuro problema gestacional. Aí, esse é um teste, um deles. Isso, esse é um teste genético que a gente faz nos embriões e tem realizado até alguns estudos falam que a tendência é que, numa realidade não muito distante, nós iremos, quem sabe, estudar geneticamente todos os embriões realizados nos tratamentos, né, conseguidos nos tratamentos de reprodução humana. Isso ainda não é realidade, porque, claro, que é um tratamento que aporta um pouco mais de gastos durante o tratamento e nem sempre vai melhorar os resultados. Por exemplo, testar geneticamente embriões de uma paciente saudável e jovem, muito provavelmente não impacte diretamente na possibilidade de ter um recém-nascido vivo, saudável. Agora, do ponto de vista masculino, um teste tem ganho cada vez mais espaço, justamente pelos hábitos de vida que nós falamos que mudaram ao longo do tempo. Os homens, pela exposição à poluição, a agentes tóxicos, na nossa região mesmo aqui, onde a agricultura é tão forte, a exposição a pesticidas, herbicidas, a combustíveis fósseis, nós sabemos que esse tipo de exposição, também a dieta do paciente, pode interferir na qualidade genética dos espermatozoides. Isso se reflete em fragmentação do DNA do espermatozoide. Certo. E aí tem teste para homem também. Exatamente. Esse é um teste realizado na amostra de sêmen do parceiro, que vai realizar o tratamento, do qual nós podemos mensurar se existe muita ou pouca fragmentação no DNA, ou seja, no material genético do espermatozoide. Certo. Mas, ora, por que isso é importante? Quando nós vamos fazer tratamentos de reprodução humana, nós vamos gerar embriões em laboratório, e esse embrião é fruto da união entre a parte genética, as cromátidas, os cromossomas, dos oócitos da paciente e do espermatozoide. Então, o impacto de um sêmen ou de um espermatozoide sem uma qualidade genética se traduz em desenvolvimento embrionário bloqueado, ou seja, não conseguimos gerar embriões em laboratório, e também tem estudos mostrando que pacientes que têm abortamentos de repetição ou falhas de implantação também podem ter fragmentação do DNA espermático, ou seja, do homem, alterado. Doutor Henrique, muito obrigado por essa conversa com a gente aqui na CBN. Um abraço, sempre um prazer para poder trazer informações para a nossa população aqui. Para quem tiver mais dúvidas sobre isso, tem o meu site, que é doutorhenriquedalenhol.com.br, e eu atendo ali na Mater Baby, no centro de Maringá, na 15 de novembro. Um abraço a todos e até breve. Conversei com o especialista em infertilidade humana e reprodução assistida, Henrique Abreu Dallagnol. Falou um pouco sobre os riscos de uma fertilização tardia, desde que você tenha congelamentos de óvulos. E ele falou um pouco de como que nós podemos criar uma prevenção e planejamento para uma gravidez após os 40 com mais segurança. 11h32.